Boa noite, ouvintes da Rádio Abel e frequentadores do Centro Espírita Abel Sebastião de Almeida, dando continuidade ao nosso estudo do livro Transição Planetária. Hoje, capítulo 14, são as diretrizes para o futuro. E nesse ponto do livro, capítulo 14, nós temos uma transição importante a considerar, né? Depois de tratar nos capítulos anteriores sobre os efeitos do cataclisma, né? Do tsunami ocorrido e com todas seus desencarnes coletivos e todo o sofrimento decorrente dessas transições abruptas, né? Que milhares de vidas físicas são ceifadas. Ele começa no capítulo 14 a tratar da renovação, da retomada reencarnatória para a garantia do progresso e sucesso da nossa evolução. Após o encontro, né, com Francisco de Assis, Manuel Filomeno nos descreve neste capítulo: todos permanecemos em êxtase ante as palavras do mentor e a prece do Santo de Assis. Parecia que todos temíamos que fosse quebrada a vibração de amor transcendente que repletava o auditório e nos inundava interiormente. Terminados os abraços, acercamo-nos em fila indiana do estrado onde se encontrava a mesa presidencial, pois que todos desejávamos manter um contato rápido que fosse com os venerandos benfeitores que participaram da reunião. Lenta e ordeiramente, acercamo-nos e, quando chegou a nossa vez, o amigo Lopes Neto informou ao Dr. Artêmio que nós, Yvon e este servidor, estaríamos mais próximos dele durante a excursão ao mundo físico. Então percebemos que nesses encontros com espíritos provenientes das esferas superiores, né, acaba se criando uma psicosfera vibrante e, como Manuel Filomeno descreve, de amor transcendente. O ambiente físico onde eles estavam é inundado por ondas de amor que reequilibravam todos. E a prece de Assis é tão importante, né, que eu peguei um trecho para nós analisarmos palavras importantes ditas por ele. Na prece ele diz: e porque a morte restituiu-nos a vida gloriosa, para continuarmos a trajetória de iluminação, favorecei-nos com a sabedoria para o êxito da viagem de ascensão, mesmo que tenhamos que mergulhar muitas vezes nas sombras da matéria, conduzindo, porém, a bússola do vosso afável coração, apontando-nos o rumo. E que Francisco de Assis nos alerta é esse ciclo, né, de crescimento que nós obtemos a partir de toda reencarnação. Então, a morte do corpo físico, ele enfatiza, né, nos restitui a vida gloriosa. Com qual objetivo, né? Voltamos à pátria espiritual, à nossa verdadeira vida, a vida gloriosa. Voltamos para continuarmos a trajetória de iluminação. Esse é um objetivo permanente na nossa vida, a iluminação, né? O que fazemos hoje nas lutas do dia a dia, nessa encarnação presente, nessas reflexões que fazemos, nesses estudos, é a busca da iluminação. E quando Deus, na sua sabedoria infinita, nos liberta do corpo físico, nós voltamos à vida gloriosa para continuarmos a nossa iluminação.
e mergulhamos e reencarnamos muitas vezes na matéria, sempre com o objetivo da iluminação, do aperfeiçoamento. E contamos sempre com a bússola do coração amável do Mestre Jesus, que nos guia nessa caminhada de aprimoramento e crescimento espiritual. No encontro que eles tiveram, né, com todos os mentores da casa, né, ao final da palestra, o Manuel Filomeno nos descreve o encontro com o Dr. Artêmio. Jovialmente sorriu-nos e abraçou-nos, com a generosidade de pai afetuoso, que parecia conhecer-nos talvez desde antes. Não me foi possível dirigir-lhe uma palavra sequer, ouvindo-o nos recônditos da mente e do coração. Logo vim a saber que ele ficaria em nosso plano, de onde dirigiria o trabalho dos grupos, sendo que cada um teria um responsável que o representaria. Ato contínuo, aproximamo-nos dos santos de Assis e não pude resistir ao seu enternecimento, sendo dominado pelas lágrimas que aljofravam espontâneas, demonstrando a nossa pequenez diante da sua magnitude. Então esse encontro com espíritos muito elevados, muito evoluídos moral, intelectualmente, né, nos levam a essa vibração, né, às lágrimas diante da nossa pequenez, de quanto esses espíritos conseguiram evoluir e caminhar na sua evolução para a luz. E ele descreve as virtudes de Francisco de Assis, né? A humildade incomum e o sorriso de afeto e compaixão bailavam nos seus olhos e faces, facilitando o intercâmbio de amor. Beijamos-lhes as mãos que se santificaram na caridade e somente logrei dizer, trêmulo: Deus vos abençoe, muito obrigado. Fiquei impregnado pelo seu enternecimento por largo período após aquele momento. Antes que os mensageiros da Úmbria retornassem aos seus ninhos de luz, o companheiro Lopes Neto informou que dentro de 15 minutos, cada grupo, conforme ele enunciava, deveria reunir-se em determinado lugar, no mesmo edifício, a fim de receber as instruções dos seus respectivos dirigentes. Logo, estabeleceu-se uma azáfama, porém destituída de agitação e vozerio, dirigindo-se cada equipe ao setor indicado. E o trabalho se inicia, né? A nossa equipe estava constituída por 20 espíritos, dedicados ao trabalho de desobsessão e de esclarecimentos espirituais. Alguns precedentes também do Departamento de Reencarnações, que haviam participado dos preparativos do empreendimento, havendo-se adestrados nos mecanismos próprios para os labores de fecundação e de concepção. Quando chegamos à sala, que receberíamos as competentes orientações, podemos conhecer com mais intimidade os diferentes membros que participariam do labor edificante. Todos se encontravam emocionados e desejosos de servir com extremo devotamento à causa do bem, sentindo-se ditosos por fazerem parte do momento de construção do novo mundo. Pairavam no ar melodias inarticuladas, como onomatopeias da noite coruscantes de estrelas. Então aqui ele começa a descrever a tarefa desses grupos, né, voltadas para o processo reencarnatório. Então eles estavam participando e estavam muito felizes, ditosos, por fazer parte da construção do mundo novo. O planeta, a partir desses cataclismas, né, e desses processos
de reajustes coletivos, ele tende sempre a dar um prazo bastante largo na caminhada evolutiva. E a espiritualidade aproveita, né, essa quebra que houve no processo evolutivo, que vinha se demonstrando lento e não efetivo, para um processo acelerado em que há um corte muito importante na caminhada evolutiva, com cataclismas e as mortes coletivas todas, né? E ele começa a trazer espíritos evoluídos para reencarnar no planeta e servirem como lemes, rumos importantes no desenvolvimento planetário. É a transformação, é a evolução planetária, né? E o que é a evolução do planeta Terra? É a evolução, é o somatório da evolução individual de cada um de nós. Então, quando nós defrontamos com esses processos coletivos de dor e sofrimento, o planeta passa por uma reflexão e abre espaço para novos comportamentos. E com isso a espiritualidade superior nos traz colaboração de espíritos mais elevados que já alcançaram um estágio importante na sua caminhada evolutiva, para que, juntos com nós que ficamos no planeta, possamos dar esse passo importante e transformar a face do planeta definitivamente, planeta de provas e expiações, para um planeta de regeneração. Nestes preparativos que estão sendo feitos, né, e coordenados pelo Dr. Artêmio, que é um espírito muito bem preparado do ponto de vista científico para as atividades, e ele vai apresentar agora o irmão Dr. Silvio Santana. Gostaríamos de, para fechar esse ciclo, né, buscar no Livro dos Espíritos, no capítulo Flagelos Destruidores, na pergunta 737, Kardec pergunta aos espíritos: com que fim fere Deus a humanidade por meio de flagelos destruidores? Para fazê-la progredir mais depressa. Já não dissemos ser a destruição uma necessidade para a regeneração moral dos espíritos? Então, a gente encerra esse ciclo, né, e começa o ciclo reencarnatório, que é a nossa caminhada, é o ciclo de vida, né? Encarnar, reencarnar, continuamente no processo da evolução. E ainda na pergunta 741, de Flagelo Destruidores, Kardec faz um comentário que eu gostaria de ressaltar aqui antes de nós continuarmos. Ele fala que não fará, portanto, o homem pelo seu bem-estar material quando souber aproveitar-se de todos os recursos da sua inteligência e quanto aos cuidados da sua conservação pessoal. Então ele fala o seguinte: o remédio para todos esses eventos cataclísmicos, para todas essas pestes, tsunamis, furacões, maremotos, todos esses desastres naturais, que muitos são frutos da nossa imperícia, o que nós temos a nosso favor é a nossa capacidade, a nossa inteligência, né? Então, no texto, Artêmio encontrava-se assessorado por diversos instrutores, todos muito qualificados, que o representariam em cada equipe, enquanto ele supervisionaria de nossa comunidade todos os labores. Desse modo, apresentou-se-nos o irmão Dr. Silvio Santana, dedicado membro das equipes do Departamento de Reencarnações, que na Terra fora médico obstetra e geneticista, devotado e estudioso da reprodução humana. Coube-lhe esclarecer-nos alguns pontos do mistério, a que nos dedicaríamos durante as próximas 8 semanas, abrindo espaço a perguntas, que não foram muitas, sendo, porém,
bem respondidas. Então, você vê que tem uma equipe de espíritos de escola que todos com uma formação científica muito sólida, né, trabalhando em prol da humanidade. Então, reforçando o que Kardec nos diz em Flagelos Destruidores, nós superamos esses eventos naturais do processo evolutivo com o uso da nossa inteligência, da nossa capacidade intelectual. E nesse caso, Manuel Filomeno de Miranda nos apresenta, e ele gosta de ressaltar, e é importante que ele o faça, a competência, né, desses diversos espíritos participantes das equipes no grupo que cuida desse processo reencarnatório voltado para transformação planetária, são espíritos com uma formação intelectual soberba, importante. E essa é a chave que Kardec nos apresenta como a nossa grande saída para esses infortúnios. E, é claro, ele sempre nos alerta, né, que nós vamos poder caminhar para frente com resignação. Né? Os flagelos são provas que dão ao homem a ocasião de exercitar a sua inteligência, está aí, está demonstrado, de demonstrar sua paciência, resignação ante a vontade de Deus. Então Deus, nessa sua sabedoria infinita, nos impõe provas, e se nós tivermos paciência e resignação e soubermos usar a nossa inteligência, como está sendo feito agora, nós seremos capazes de continuar o processo evolutivo com muita tranquilidade. E qual é essa tarefa? Né? Qual é a tarefa que eles vão se dedicar? Participaríamos de atividades de selecionamento de casais para receber como os filhos os visitantes de mais além, de modo que lhes fosse possível alcançar as metas superiores que anelavam, iniciando o ciclo dos renascimentos no mundo terrestre até quando estivessem colocadas balizas da era de regeneração. Iríamos utilizar-nos de pessoas que anelavam pela patermaternidade e tinham dificuldades de reprodução por vários fatores, recorrendo aos métodos da concepção artificial com posterior implantação dos ovos, em pleno processo de reencarnação dos espíritos que viriam trabalhar pelo bem na Terra em renovação. Então aqui, na descrição da tarefa deles, né, fica claro uma série de aspectos fundamentais desse processo evolutivo. Né? Primeiro, qual era a tarefa? Selecionar casais, faz parte do processo de planejamento reencarnatório. Né? Então, esses casais propiciariam o lar para espíritos superiores que vinham em missão de reencarnação para um mundo de regeneração. Então, espíritos superiores que abnegadamente se prontificaram a vir ao planeta Terra, né, atender essa demanda de crescimento planetário. Então, esses casais tinham que ser casais escolhidos a dedo. E tinha uma característica escolhida por eles por alguma razão muito específica, que eram casais que tinham dificuldade de reprodução por vários fatores, recorrendo ao método da concepção artificial. Então, por que essa seleção? E aí é uma digressão minha, né? Eu acho meu. Como eles queriam escolher geneticamente muito adequadamente nesse planejamento reencarnatório que tipo de vida e que tipo de corpos esses espíritos iriam ter, eles optam por casais específicos selecionados a dedos com características físicas, morais, intelectuais e desejos compatíveis com esse planejamento evolutivo e com necessidade de suporte na reprodução, né, recorrendo a métodos de concepção artificial que permitem a espiritualidade intervir mais largamente nesse processo de combinação genética e
obtendo resultados desejáveis para eles. Então, é uma tarefa bastante complexa, com muita metodologia científica, com muita psicologia, com muito treinamento, né? Porque tem que haver uma aproximação desse espírito reencarnante com os casais para garantir uma sintonia prévia, um consentimento mútuo e uma aceitação da prova e dos desafios que serão vividos. Então, é um processo de planejamento muito complexo e a tarefa deles não era uma tarefa simples. E ele continua: outrossim, deveríamos dar assistência moral e espiritual aos futuros genitores, para que não se permitisse influenciações negativas nem vinculações com entidades perversas que pululam na face do planeta, ociosas, umas, vingadoras, outras, invejosas em grande número, perturbadoras por prazer e em expressão surpreendente. Imaginava desde aquele momento o significado grandioso do intercâmbio espiritual entre as duas esferas da vida, compreendendo o poder do amor na construção da sociedade, que é sempre a mesma, quer se encontre no corpo físico ou fora das amarras materiais. A reunião transcorreu em clima de afeto, com perspectivas de muita ação. E vocês lembram que na descrição das competências desse grupo, né, ele, Manuel e outros, Yvon, tinham uma experiência em desobsessão, né? Então, uma das missões desse grupo, além de selecionar os casais adequados, com necessidades de suporte à reprodução, eles trabalhavam no campo desobsessivo, né? Eles preparavam os genitores para que não se permitisse influenciações negativas nem vinculações. É o processo da lei de sintonia, né? E que leva aos processos obsessivos graves, que é uma das grandes doenças do século XXI, né? A obsessão, porque por não vigiarmos os nossos pensamentos e sentimentos, somos levados a sintonizar e nos vincular com a chusma de espíritos negativos, né? E como ele diz, inclusive perturbadores por prazer, né? Espíritos ociosos, vingadores, invejosos, e um número significativo de espíritos que têm o prazer deliberado de perturbar a harmonia do ambiente. E parece uma coisa assim louca, né? Por que alguém simplesmente tem o prazer de perturbar? Porque a esses espíritos comprais o sofrimento, as vibrações deletérias, né? Eles apreciam esse tipo de atividade. Toda vez que eles perturbam e nos desequilibram e nós perdemos o nosso plumo, eles atingem o objeto, porque nós criamos uma psicosfera negativa em torno de nós, contribuindo para aquele clima desejado por eles. Nós criamos formas, pensamentos que eles manipulam e criam e se divertem. Então, eles não perturbam só por prazer, eles perturbam pelo prazer e para alcançar um objetivo de desarmonização planetária, para que eles dominem, e não o amor domine, não a paz, a esperança, a fé. Não, eles querem que haja o sofrer, o ranger de dentes, o desespero, as angústias, as depressões. Então eles alimentam a nossa mente. Então um trabalho importante preventivo, medicina preventiva, era garantir o equilíbrio psicológico e espiritual desses genitores, para que não houvesse essas sintonias desagradáveis que levam a sofrimentos atrozes. 2 horas depois, aproximadamente, deveríamos encontrar-nos na praça do Templo Ecumênico, a fim de nos dirigirmos às queridas paisagens brasileiras, onde todos ficaríamos embora em cidades diferentes. Cada equipe se encarregaria de laborar em uma área adrede selecionada, enquanto que todos permaneceriam vinculados ao Dr. Artêmio, que se sediaria na região espiritual geográfica próxima à capital de Minas Gerais.
Quando retornamos, a fim de darmos início à jornada, em plena praça, sob as bênçãos luminosas das estrelas refulgentes, fomos convidados a uma oração silenciosamente formulada no âmago dos melhores sentimentos. Logo depois, tomamos os veículos que se destinavam aos núcleos anteriormente preparados para receber-nos e que nos serviriam de sede para a ação, para o repouso, para o planejamento, para a avaliação e estudos. E essas colônias espirituais preparadas para essa atividade, núcleos importantes, né? E o núcleo central, onde ficaria o Dr. Artêmio, que é o grande gestor dessa operação, estava sediado nas Alterosas, né, nas montanhas próximas à capital de Minas Gerais. E dali, diversos núcleos espirituais, diversas colônias seriam morada dos respectivos grupos, permitindo que eles trabalhassem. Então, quando nós lemos no Evangelho há muitas moradas na casa do meu pai, nós não estamos falando só sobre planetas físicos, né? Nós não estamos falando só sobre estrelas, sobre luas, sobre objetos celestes que servem como morada para nós, mas todo tipo de moradia, todo tipo de ambiente criado para que a espiritualidade possa atuar junto aos mundos e aos espíritos encarnados, trazendo suporte espiritual, nos dando a oportunidade de receber as suas mensagens, de nos beneficiarmos do seu trabalho. Então são criados milhares e milhares no universo de núcleos espirituais que congregam com missões muito específicas, cada um deles, espíritos trabalhadores do bem. É certo que outras caravanas já vinham visitando a Terra com o mesmo objetivo, desde os anos da década de 1970 a 1980, tomando as providências compatíveis para as reencarnações valiosas. Agora, no entanto, soava o momento de intensificar o intercâmbio entre terrícolas e os visitantes de Alcione, que já se movimentavam em torno da psicosfera do planeta, aguardando o momento adequado. Tomei conhecimento de que um grande número deles encontrava-se em colônias próximas da Terra, assimilando o psiquismo do orbe, assim como dos seus habitantes, visitando sociedades espíritas que mantêm ligação com as esferas superiores, onde alguns se comunicavam, explicando a razão de ali se encontrarem. Estávamos, portanto, em grande evolução emocional, movimentando-se-nos dentro de rigoroso programa de ação bem dirigido, tendo em vista o futuro da sociedade. Yvon e nós outros convivíamos mais intimamente, embora a amizade espontânea que nos vinculava uns aos outros em toda a equipe. E ele, sobre as migrações superiores para o planeta Terra, né, ele nos alerta aqui que desde a década de 70 esse movimento vem acontecendo de forma sistemática, apenas agora soava o momento de intensificar, né? E essas migrações vinham da estrela Alcione, né? Que se destinavam, espíritos superiores, ao trabalho de aprimoramento e estabelecimento definitivo do mundo de regeneração no planeta Terra. E isso é comum, né? A gente tem estudado a história evolutiva do planeta, os exilados de Capela, também, naquela ocasião, espíritos muito superiores intelectualmente a nós que habitávamos o planeta Terra, e eles vieram em outra condição, não como convidados de honra, mas como degredados do seu planeta, mas vieram e tiveram um papel importantíssimo na evolução e na transformação da humanidade humana. Quer dizer,
Independente deles terem vindo como exilados e não como convidados, os capelinos tiveram um papel importante, assim como os exilados do planeta Terra, que em breve serão convidados a serem exilados no planeta Chupão, eles contribuirão definitivamente com a sua intelectualidade, com o seu conhecimento intelectual, apesar das falhas morais, para o crescimento daquelas sociedades em que os espíritos ainda estão na fase primitiva do desenvolvimento hominal. Então, esse processo de intercâmbio, somos espíritos imortais, cidadãos do universo, né? Deus nos criou para as diversas moradas. Nós somos cidadãos do universo e fazemos esses intercâmbios permanentes entre mundos, auxiliando no processo evolutivo de toda a humanidade espiritual, de todos os espíritos criados simples e ignorantes a caminho da luz. E nós, ou como convidados, ou como exilados, participamos desses processos evolutivos de forma definitiva. Esse slide nós intitulamos os recursos da doutrina por um aspecto muito importante, né? Manuel nos diz: a nossa primeira atividade estava programada para a noite seguinte, quando estariam reunidos em uma praia do litoral brasileiro mais de 10.000 alienígenas desencarnados para ouvirem a palavra do Dr. Artêmio. 10.000, hein? Olha o número de espíritos reunidos. A respeito dos compromissos de autoiluminação e de desenvolvimento espiritual da Terra. Desse modo, passamos a utilizar-nos das horas sem compromissos formais, realizando visitas afetuosas aos familiares que ficaram no mundo físico, a instituições espíritas dedicadas ao Ministério da Desobsessão, a hospitais psiquiátricos espíritas, a fim de observarmos a aplicação dos valiosíssimos recursos da doutrina no atendimento dos seus pacientes. Quando abraçamos o trabalho, o tempo urge e nunca parece suficiente para o atendimento de tudo quanto cabe realizar. Assim, fluímos o prazer do convívio com os outros amigos espirituais encarregados desses mistérios, renovando-nos interiormente e alegrando-nos sobremaneira pelas suas realizações abençoadas, até o momento quando nos demos conta do dever maior que logo mais deveríamos atender. Então, nesse convívio nos intervalos de trabalho, ele ressalta um fato importante que nos diz respeito, né? Que são os valiosíssimos recursos da doutrina no atendimento aos seus pacientes. A doutrina espírita nos descortina um universo novo, né? Na medida em que nós compreendemos o nosso verdadeiro papel no planeta Terra, de espíritos imortais, em uma fase da sua vida em que, em algum momento dessa encarnação, o nosso corpo físico perecerá, mas nós continuaremos a nossa caminhada evolutiva. Isso nos traz uma percepção nova de transcendência e de visão de vida. Nós nos desligamos dos bens materiais, dos valores materiais, do nosso orgulho, do nosso egoísmo e passamos a nos perceber como espíritos da criação numa caminhada evolutiva. E, a partir desse conhecimento, somos capazes de laborar no trabalho da caridade e do bem para todos aqueles necessitados, né? Trabalhando fluidicamente na doação de energias benéficas e fluidos balsâmicos que beneficiam a todos aqueles necessitados que se angustiam e se debatem no mundo material por falta de perspectivas de vida. Nós auxiliamos a todos no trabalho de higienização do pensamento e do monitoramento permanente da nossa atividade mental. Vigiai e orai, né? Orai e vigiai o tempo todo, a fim de que nós mantenhamos a nossa mente
livre das influenciações da espiritualidade inferior. Ou seja, a doutrina nos traz uma gama gigantesca e valiosíssima de recursos que nos permitem levar uma vida feliz e saudável no planeta Terra, enfrentando as vicissitudes da caminhada, mas entendendo claramente por que vivemos esses desafios e qual o objetivo maior de Deus com essas experiências de vidas que nos são proporcionadas. E um dos aspectos importantes da nossa vida no mundo material é a saúde, a sanidade do nosso dia a dia, do ponto de vista material e espiritual. E isso preocupa a espiritualidade. Então, a poluição mental e física prejudica os trabalhos na atividade do bem. Então, Manuel Filomeno descreve aqui para onde eles rumaram e por quê. Rumamos felizes ao litoral brasileiro, numa faixa entre o mar e as montanhas, rica de plâncton e de vibrações puras, não contaminadas pelas mentes em desalinho, nem atmosfera sobrecarregada de gases venenosos. A noite clara e rica pelos sons da natureza era um convite à reflexão e à oração. Na imensa faixa de terra que as rendas brancas produzidas pelas ondas lavavam ternamente, encontrava-se os milhares de espíritos reunidos, aguardando. Era o teatro natural, conforme Jesus muitas vezes utilizara desde o momento em que cantou a Sinfonia das Bem-aventuranças, assim como o sublime encontro no Tabor ou nas praias do Mar da Galileia, atendendo às multidões esfaimadas de pão, de paz e de luz. E escutava-se a música da brisa noturna e sentiam-se as vibrações de harmonia que pairavam no ar. Então, para continuar esse trabalho e plagiando a Jesus, né? Bem-aventurados aqueles que têm puro seu coração, eles buscam um terreno, uma faixa, que era uma faixa de terra entre o mar e as montanhas, livre da poluição mental, de mentes em desalinho, livre dos gases venenosos provocados pela poluição humana, né? Gases de efeito estufa, gases de toda a natureza, detritos e tal. É nesse ambiente equilibrado, do ponto de vista físico e espiritual, que eles reúnem esses milhares de irmãos no trabalho de coordenar a operação que se daria em seguida. Sobre uma pedra vulcânica que se destacava na praia, estavam o Dr. Artêmio, diversos chefes de equipes e alguns auxiliares que me eram desconhecidos. Após uma oração ungida de amor e de fé, nosso mentor começou a explicar. São chegados os grandes e nobres dias do Senhor da Vinha. Viestes de outra dimensão para contribuir com o libertador de consciências terrestres. E aceitastes a incumbência de cooperar na construção da era da paz e do amor. Estais acostumados com a harmonia no mundo em que habitais, onde não mais existe o sofrimento nem o desespero, o crime nem a hediondez. Ireis enfrentar refregas difíceis no trato com a violência e a revolta remanescente do primarismo que ainda vige em incontáveis criaturas do nosso planeta. Então, o Dr. Artêmio, simbolicamente, ao alto de uma pedra, como se fosse um púlpito, fala a esses espíritos que não exilados, mas gentis colaboradores na tarefa de cooperar na construção da era de paz e do amor, de que, diferente da psicosfera e da vivência dos mundos de onde eles provinham, aqui ainda eles iam encontrar o sofrimento, o desespero, o crime e a hediondez. Eles iam enfrentar refregas difíceis no trato com a violência e a revolta. Então ele está psicologicamente preparando
esses espíritos, não que eles desconheçam essa realidade, mas é um alerta importante para eles manterem a mente vigilante de que, diferente dos planetas da onde eles provinham, aqui eles iam sofrer importantes reveses e iam ser submetidos a provas para que eles demonstrassem a sua perseverança, a sua dedicação, a sua resignação no trabalho do bem. Então, é um alerta que Artêmio faz, importantíssimo, para prepará-los mentalmente para esses eventos. Sereis convidados a demonstrar fraternidade quando irromperem conflitos e dissidências. Enfrentareis a mal disfarçada animosidade entre aqueles com os quais convivereis. Devereis suportar o aflitivo peso da insatisfação constante daqueles que farão parte do vosso clã e dos vossos programas de atividades. Lutareis com os instrumentos da amizade contra o ódio quanto mais e ferrenho. Tereis que entender os agressores que nunca procuram compreender o outro e sempre se acreditam com a razão. Sofrereis a calúnia e a perfídia, a competição doentia e a ingratidão daqueles em quem depositareis confiança e generosidade. Distorcerão vossas palavras e vos ameaçarão com as mais covardes maneiras de comportamento. Experimentareis o opróbrio e a humilhação. No entanto, Jesus estará convosco em todos os momentos. Caminhareis por estrelas pedregosas e assinaladas por impedimentos, mas isso não vos constituirá problema, porque estáis acostumado a superar óbices e ganhar alturas. Eles vão ser convidados, é uma prova importante para eles, a demonstrar fraternidade quando irromperem conflitos e dissidências. E esse é sempre o nosso papel, né? Como nós demonstramos na prática, né, nós espíritos imortais, que assimilamos todo esse conhecimento de amor, de fraternidade de Jesus. Quando reencarnado no seio familiar e postos a provas duras, né, a traições, a calúnias, perfídias, competição doentia, ingratidão, de que somos capazes de manter a fraternidade, o amor, o equilíbrio. Então, é nesse cadinho que nós somos convidados a reviver na crosta planetária e no nosso seio familiar que nós começamos o verdadeiro exercício de amor, demonstrando que incorporamos definitivamente os valores maiores dos seguidores de Cristo. Em todas as situações, recordai-vos que sois hóspedes do planeta em transição, convidados a torná-lo um paraíso, após as tormentas contínuas que o sacudirão. É a transformação, a grande transformação, né? Triunfareis se permanecerdes fiéis ao amor e à fraternidade, aberto à compaixão e à misericórdia. Visitai os lares onde ireis habitar, treinando paciência e coragem ao lado das futuras famílias, não habituadas aos padrões de bondade e de justiça, de compreensão e de equidade. Deixai-vos enternecer pelos irmãos da agonia que ainda enxameiam em nosso amado planeta, confortando-os desde logo, inspirando-lhes a alegria de viver e gratidão a Deus pela oportunidade de crescimento moral e espiritual. Sereis o sal da terra, mantendo-lhe o sabor, a fim de tornar melhores os dias em que vivereis no corpo somático. Experimentareis a constrição da indumentária carnal, tentando aprisionar-vos nas roupagens fortes da matéria. No entanto, nas horas do repouso físico, volvereis à nossa esfera de ação, onde sereis reconfortados e encorajados ao prosseguimento missionário. Embaixadores do bem, permanecei na batalha em prol da paz, amando sempre, sem vos armares de qualquer instrumento emocional de beligerância ou de animosidade.
Sede bem-vindos à Terra. Que Deus vos abençoe o ministério programado por Jesus. E nos preparativos para esse grande trabalho, né, ele já começa o alerta que só o amor os levará à vitória, né? E ele convida-os a visitar os lares para que eles já comecem a inspirar. Eles são sal da terra e eles vão inspirar paciência e coragem ao lado das futuras famílias. E deixa para eles uma mensagem importante que nós não acabamos grafando, mas que vale a pena ressaltar, né? Que eles, como nós, aprisionados na roupagem forte da matéria, no entanto, tem horas de repouso físico, aonde nos volveremos à nossa esfera de ação, a pátria espiritual, onde sereis reconfortados e encorajados. E isso é a emancipação da alma. Essa é uma oportunidade importante, né? O nosso sono reparador, ele é reparador para o corpo físico que reposa e é reparador para nós que somos convidados a conviver com a espiritualidade superior. Então é fundamental que nós aproveitemos o nosso sono para o refazimento moral. Nós não podemos nos deixar prisioneiros das redes da matéria, né? Quantas vezes na emancipação do corpo físico, quando dormimos, em vez de nos caminharmos para os trabalhos do bem junto à espiritualidade superior, nos envolvemos e nos emaranhamos nos desalinhos do mundo físico, continuando as refregas do dia a dia, na luta desvairada do ódio, da inquietação, das angústias, que são próprias da matéria, né? O sono é o preparativo inicial do desencarne, aonde nós nos libertamos do corpo físico e buscamos o refrigério na nossa pátria espiritual, junto aos nossos amigos e benfeitores, protetores espirituais. Então, temos que estar sempre alertas e vigilantes para que nós possamos aproveitar esses momentos importantíssimos da nossa caminhada evolutiva. São 8 horas que nós temos a oportunidade maravilhosa de nos libertarmos dos grilhões firmes e aprisionantes da matéria e lançarmos voos mais altos junto àqueles que nos querem bem e podem nos amparar e sustentar nessa caminhada. E houve um silêncio feito de alegria e de esperança. Outros membros da administração entreteceram ligeiras considerações em torno do fenômeno do renascimento, utilizando-se de apontamentos do querido geneticistas, referindo-se a algumas dificuldades para os fenômenos da fecundação e da concepção quando o ovo se fixa nas paredes do endométrio feminino. Foram referidas grandes conquistas das modernas ciências que estudam a reprodução humana e, com frequência, sugestões para que a prece, como ciência do intercâmbio com o divino, fosse utilizada ao máximo possível. Terminada a apresentação do programa para todos, os futuros reencarnantes e nós outros, os obreiros da preparação, misturamos-nos com os convidados e outras equipes, entretecendo considerações a respeito do inusitado labor que se desenhava para o futuro. E mais uma vez, né, o alerta de Kardec de que o grande remédio e o grande refrigério é o uso da nossa inteligência para mitigar esses desafios dos flagelos destruidores. E foram, ele comenta aqui, as conquistas modernas da ciência que estuda a reprodução humana. E ele vai ressaltar mais à frente, né, no nosso último slide, né, que naquela ocasião eles, Artêmio e os outros, ainda não tinham tido a oportunidade de completar o estudo na manipulação do DNA. Hoje o mapeamento do DNA humano
totalmente conhecido, né, e dominado profundamente, e da manipulação genética, química do DNA, seremos e teremos a capacidade de superar doenças, desequilíbrios. Será uma nova medicina a serviço da humanidade, e Deus, da sua sabedoria infinita, nos dá sempre as ferramentas adequadas para que atinjamos estágios evolutivos superiores. Os missionários estavam prontos e preparados para essa missão importante, né? E diz para nós Manuel Filomeno no nosso último slide desse capítulo: é verdade que uma incontida alegria visitava-nos a todos ali presentes, mantendo a expectativa do desempenho exitoso. Logo chegou o momento em que deveríamos retornar aos nossos campos de ação e repouso, enquanto que os visitantes de bela aparência e portadores de sabedoria rumaram na direção dos destinos que os aguardavam. Fomos despedir-nos do Dr. Artêmio, com quem não teríamos contínuas oportunidades de conviver, em razão dos graves compromissos a que estava submetido, havendo sido tratados com bonomia e atenção. Pude observar o número de espíritos encarnados em parcial desdobramento que se movimentavam em nosso núcleo de vibrações, sem a menor noção da ocorrência, sem conseguirem qualquer contato lúcido, dominados pelos os interesses que os tipificavam, mantendo as mesmas paixões e sentimentos de quando se encontravam despertos no corpo físico. Vez que outra, porém, podíamos ver a luz de verdadeiras cortes que visitavam a Terra, chegando ou retornando como claridades divinas, abençoando a imensa noite que invadia o planeta naquela área. Capítulo maravilhoso e importante nesse ciclo que ele mostra para nós que a Terra passa por um processo de transição importante. Alguns flagelos destruidores são apresentados, nós somos convidados a vivenciar experiências novas e vivificantes, porque a libertação do corpo físico nos leva à verdadeira vida espiritual, né? Como dizia Francisco de Assis, é a vida maravilhosa na pátria espiritual, a nossa verdadeira vida. E os missionários, esses irmãos maravilhosos que são convidados a encarnar no planeta Terra com o objetivo de consolidar definitivamente novos padrões morais de comportamento, de pensamento, de atitudes, levando o planeta de dores e sofrimentos a um planeta de regeneração, em que o bem supera o mal, há muita harmonia, não há dor nem ranger de dentes, não há desespero, não há desilusão. E definitivamente é um mundo em que nós consolidaremos nesse estágio a nossa verdadeira visão de vida, conscientes e praticantes do fato de sermos espíritos imortais que estão numa passagem transitória pelo planeta e sempre a caminho da luz. Graças a Deus, meus irmãos, muito obrigado por essa oportunidade. Que Deus, nosso Pai, nos ampare e nos proteja hoje e sempre, inspirando-nos e permitindo que nossos protetores e amigos espirituais derramem sobre nós fluidos de paz, de esperanças e de fé. Graças a Deus.